Segunda parte. Fantasmas nas brumas. Apenas anos mais tarde convenci-me de que L&D era o herói das eras. Herói das eras. Aquele chamado Rabzin, em Clenion, o Anamnéstico, o Salvador. 12. Uma fortaleza surgiu na escuridão brumosa da noite. Jazia no fundo de uma grande depressão no terreno. O vale de encostas íngremes, como crateras, era tão largo que mesmo à luz do dia, Caesar mal teria sido capaz de ver o outro lado. Na escuridão que se aproximava, obscurecida pela bruma, a borda mais distante do imenso fosso era apenas uma sombra profunda. Muito Caesar sabia muito pouco sobre tática e estratégia, embora suas mentes de metal guardassem dúzias de livros sobre os temas. Ele esquecera seu conteúdo para criar os registros armazenados. O pouco que sabia lhe dizia que aquela fortaleza, o convento de Saran, não era defensível. Renunciara aos terrenos elevados e os lados da cratera ofereciam locais excelentes para máquinas de cerco despejarem rochas sobre as muralhas lá embaixo. Contudo, aquela fortaleza não fora construída para defender-se de soldados inimigos, fora erguida para garantir solidão. A cratera quase a escondia, pois uma elevação mínima na terra ao redor da beirada da cratera a deixava praticamente invisível até se aproximar dela. Nenhuma entrada ou senda marcava o caminho, e os viajantes enfrentavam poucas e boas ao descer suas laterais íngremes. Os inquisidores não queriam visitantes. Bem, Marsh perguntou. Ele e Caesar estavam na beirada norte da cratera, diante de um abismo de muitas centenas de metros de profundidade. Caesar tocou sua mente de estanho de visão, aproximando um pouco da vista que havia armazenado dentro dele. As margens da visão ficavam distorcidas, mas as coisas bem diante dele pareceram ficar muito mais próximas. Ele buscou um pouco mais de alcance, ignorando a náusea que vinha por aumentar tanto a visão. A visão aumentada permitiu que ele examinasse o convento como se ele estivesse bem diante do prédio. Conseguia ver cada marca nas paredes escuras de pedra, lisas, largas, imponentes. Podia discernir cada pedacinho de ferrugem nas grandes placas de aço que pendiam aparafusadas nas paredes externas da muralha. Conseguia ver cada canto incrustado de líquen e cada peitoril manchado pelas cinzas. Não havia janelas. Não sei, Caesar disse, lentamente, soltando seu pence estanho de visão. Não é fácil dizer se a fortaleza está ou não habitada. Não há motivo, tão pouco luz. Mas talvez os inquisidores estejam apenas se escondendo lá dentro. Não, Marsh falou, sua voz soando desconfortavelmente alta no ar da noite. Eles se foram. Por que eles iriam embora? Este é um lugar de grande força, penso eu. Pobre indefesa contra um exército, mas uma grande defesa contra o caos desta época. Marsh balançou a cabeça. Eles se foram. Tem certeza? Como pode ter tanta certeza? Não sei. Então, aonde foram? Marsh olhou para ele. Em seguida, se virou e olhou sobre o ombro. Para o norte. Para Luthadel. Caesar perguntou, franzindo o senho. Entre outros, Marsh respondeu. Venha, não sei se voltarão, mas devemos explorar esta oportunidade. Caesar assentiu. Por isso tinham ido até ali. Afinal, ainda assim, parte dele hesitava. Era um homem de livros e serviços refinados. Viajar para o interior e visitar vilarejos já era distante o suficiente de sua experiência para ser desconfortável. Infiltrar-se na fortaleza dos inquisidores. Marsh obviamente não se importava com as lutas internas de seu companheiro. O inquisidor virou-se e começou a caminhar pelas margens da cratera. Caesar jogou sua bolsa no ombro e seguiu. Por fim, chegaram no aparelho em forma de gaiola, obviamente destinado para ser baixado até o fundo por cordas e polias. A gaiola estava travada e pronta na beirada superior, e Marsh parou ao seu lado, mas não entrou. O que foi? Caesar perguntou. Sistema de polias. Marsh respondeu. A gaiola deve ser baixada por homens, controlando-a lá de baixo. Caesar assentiu, percebendo que era verdade.
Marsh deu um passo para frente e puxou uma alavanca. A gaiola caiu. Cordas começaram a esfumaçar e as polias rangeram enquanto a gaiola imensa despencava na direção do fundo do precipício. Um estrondo surdo ecoou contra as rochas. Se tem alguém lá embaixo, Caesar pensou. Agora sabem que estamos aqui. Marsh virou-se para ele, as pontas dos pregos nos olhos brilhando levemente à luz do sol poente. Siga como quiser, ele falou. Em seguida, desamarrou uma corda de contrapeso e começou a descer por ela. Caesar foi até a ponta da plataforma, observando Marsh se sacudir na corda balançante para dentro do abismo sombrio e brumoso. Então, Caesar ajoelhou-se e abriu sua bolsa. Abriu os braceletes grandes de metal presos aos braços e antebraços, suas mentes de cobre principais. Continham as memórias de um guardador, o conhecimento armazenado dos séculos passados, com reverência, ele deixou-os de lado e puxou um par de braceletes muito menores, um de ferro, outro de peltre, da bolsa. Mentes de metal para um guerreiro. Será que Marsh entendia o quanto Caesar era inexperiente nessa área? Força incrível não fazia dele um guerreiro. Mesmo assim, Caesar prendeu os 2 braceletes nos tornozelos. Depois, pegou 2 anéis, estanho e cobre. Esses ele encaixou nos dedos. Fechou a bolsa, jogou-a sobre o ombro e pegou suas mentes de cobre principais. Cuidadosamente, escolheu um bom esconderijo, um vão isolado entre 2 rochas, e deixou-os lá dentro. O que quer que acontecesse lá embaixo, não queria arriscar que fossem encontrados e destruídos pelos inquisidores. Para preencher uma mente de cobre com memória, Caesar ouvira outro guardador recitar sua coleção inteira de histórias, fatos e anedotas. Caesar memorizara cada sentença. Em seguida, juntara essas lembranças na mente de cobre para recuperá-las depois. Caesar lembrava-se muito pouco da experiência real, mas conseguia invocar qualquer dos livros ou ensaios que desejava, recolocando-os na mente e recobrando a capacidade de se recordar deles de forma tão clara quanto a primeira vez que os memorizara. Apenas precisava ter os braceletes postos. Ficar sem as mentes de cobre o deixava ansioso. Ele balançou a cabeça, caminhando de volta à plataforma. Marsh movia-se muito rápido na direção do fundo do precipício. Como todos os inquisidores, tinha os poderes de um nascido das brumas, embora a maneira pela qual conseguira esses poderes e como conseguia viver apesar dos pregos que atravessavam diretamente seu cérebro fosse um mistério. Marsh nunca respondera às perguntas de Caesar sobre o assunto. Caesar gritou, chamando a atenção de Marsh. Em seguida, ergueu a bolsa e soltou-a. Marsh estendeu a mão e a bolsa. Marsh estendeu a mão e a bolsa voou em sua direção, puxada pelos metais. O inquisidor jogou-a no ombro antes de continuar a descida. Caesar meneou a cabeça, agradecendo. Em seguida, saltou da plataforma. Quando começou a cair, acessou mentalmente sua mente de ferro, buscando o poder que armazenara nela. Preencher uma mente de metal sempre tivera um custo. Para armazenar visão, Caesar foi forçado a passar semanas sem enxergar direito. Durante esse tempo, usara um bracelete de estanho, alocando o excesso de visão para usá-la mais tarde. O ferro era um pouco diferente dos outros, não guardava visão, força, resistência, nem mesmo lembranças, guardava algo completamente diferente. Peso. Hoje, Caesar não acessou o poder armazenado dentro da mente de ferro, pois o deixaria mais pesado. Em vez disso, começou a preencher a mente de ferro, deixando-a sugar seu peso. Teve a familiar sensação da leveza, uma sensação de que seu corpo não exercia tanta pressão sobre si mesmo. A velocidade de sua queda diminuiu. Os filósofos terrisanos tinham muito a dizer sobre o uso de uma mente de ferro. Explicavam que o poder não mudava de fato o volume ou o tamanho de uma pessoa, apenas mudava a maneira pela qual o Sol exercia sua atração nela. A queda de Caesar não diminuíra porque seu peso ficara menor, mas porque de repente tinha uma quantidade relativamente grande de superfície exposta ao vento em sua queda, e um corpo mais leve para acompanhá-lo. Fossem quais fossem as razões científicas, Caesar não descera rapidamente. Os finos braceletes de metal nas pernas eram as coisas mais pesadas de seu corpo, e serviam como âncoras nos seus pés.
Ele abriu os braços e curvou levemente o corpo, deixando que o vento soprasse contra ele. Sua queda não foi extremamente lenta, não como a de uma folha ou pena, contudo, não despencara. Em vez disso, descera de forma controlada, quase calculada, com roupas tremulando e braços estendidos. Passou Marsh, que o observava com uma expressão curiosa. Quando se aproximou do chão, Caesar acionou sua mente de peltre, puxando um pouco de força para se preparar. Atingiu o solo, mas, como seu corpo estava tão leve, o choque foi muito pequeno. Mal precisou dobrar os joelhos para absorver a força do impacto. Parou de preencher a mente de ferro, liberou o peltre e esperou em silêncio por Marsh. Atrás dele, a gaiola de transporte estava em frangalhos. Caesar observou com desconforto várias algemas de ferro quebradas. Pelo visto, alguns daqueles que visitaram o convento não vieram por vontade própria. Quando Marsh se aproximou do fundo, as brumas estavam espessas no ar. Caesar convivera com elas durante toda sua existência e nunca tinha se sentido desconfortável. Ainda assim, ele quase esperava que as brumas começassem a sufocá-lo, matá-lo, como pareciam ter feito ao velho Jed, o camponês infeliz cuja morte Caesar investigara. Marsh soltou-se nos últimos 3 metros, mais ou menos, aterrissando com a agilidade reforçada da alomancia. Mesmo depois de passar tanto tempo com nascidos da bruma, Caesar ficava impressionado com os dons da alomancia. Claro, nunca tivera inveja deles, não de verdade. Sim, a alomancia era melhor numa luta, mas não podia expandir a mente, dando acesso a sonhos, esperanças e crenças de 1000 anos de cultura. Não conseguia dar o conhecimento para tratar uma ferida ou ajudar a ensinar uma vila pobre a usar técnicas modernas de fertilização. As mentes de metal da feroquimia não eram extravagantes, mas tinham um valor muito mais duradouro para a sociedade. Além disso, Caesar conhecia alguns truques da feroquimia que podiam surpreender até o guerreiro mais bem preparado. Marsh lhe entregou a bolsa. Venha. Caesar assentiu, encaixando a bolsa no ombro e seguindo o inquisidor pelo solo pedregoso. Caminhar perto de Marsh era estranho, pois Caesar não estava acostumado a ficar perto de pessoas altas como ele. Os terrizanos eram altos por natureza, e Caesar ainda mais. Seus braços e pernas eram um pouco longos demais para o corpo, uma condição causada pela sua castração quando era muito jovem. Embora o Senhor Soberano estivesse morto, a cultura terrisana sentiria por muito tempo os efeitos de sua liderança e seus programas de reprodução seletiva, os métodos pelos quais ele tentou tirar os poderes feroquímicos do povo terrisano. O convento de Saran assomava na escuridão, parecendo ainda mais sinistro agora que Caesar estava dentro da cratera. Marsh caminhou a passos largos até as portas principais e Caesar seguiu logo atrás dele. Não estava com medo, não de verdade. O medo nunca fora um forte impulsionador na vida de Caesar. Contudo, estava preocupado. Restavam poucos guardadores. Se ele morresse, era uma pessoa a menos que poderia viajar restaurando as verdades perdidas e ensinando as pessoas. Não é que eu esteja fazendo isso no momento. Marsh observou as portas imensas de aço. Em seguida, lançou seu peso contra uma delas, obviamente queimando o peltre para aumentar sua força. Caesar juntou-se a ele, empurrando com vigor. A porta não se moveu. Arrependendo-se do gasto de poder, Caesar tocou em sua mente de peltre e acionou a força. Usou muito mais do que tinha usado quando aterrissou, e seus músculos imediatamente aumentaram de tamanho. Diferentemente da alomancia, a feroquimia não raro tinha efeitos diretos no corpo da pessoa. Por baixo da túnica, Caesar ganhou o volume e a constituição de um guerreiro de longa data, facilmente ficando 2 vezes mais forte do que estava um momento antes. Com esforço combinado, os dois conseguiram empurrar a porta até abrir. Ela não rangeu, deslizou de forma lenta, mas uniforme, para dentro, expondo um corredor longo e escuro. Caesar liberou a mente de Peltre, voltando ao seu normal. Marsh caminhou para dentro do convento, seus pés empurrando a bruma que começava a entrar pela porta aberta. Marsh, Caesar chamou. O inquisidor virou-se. Não serei capaz de enxergar aqui dentro. Sua feroquimia, Caesar sacudiu a cabeça.
Pode me fazer ver melhor na escuridão, mas apenas se houver alguma luz. Além disso, ativar essa quantidade de visão drenaria minha mente de estanho em questão de minutos. Preciso de um lampião. Marsh hesitou, mas assentiu em seguida. Virou-se na escuridão, desaparecendo rapidamente da visão de Caesar. Então Caesar pensou: inquisidores não precisam de luz para ver. Era de se esperar. As estacas preenchiam as órbitas de Marsh, destruindo os globos oculares por completo. Fosse lá que estranho poder permitiu os inquisidores enxergarem. Aparentemente funcionava tão bem no breu quanto a luz do dia. Marsh voltou alguns momentos depois, carregando um lampião. Pelas correntes que Caesar vira na gaiola, Caesar desconfiou que os inquisidores mantinham um grupo considerável de escravos e servos para atender às suas necessidades. Se era o caso, para onde tinham ido essas pessoas? Fugiram? Caesar acendeu o lampião com um sílex de sua bolsa. A luz fantasmagórica iluminou um corredor claro, assustador. Ele entrou no convento, segurando o lampião no alto, e começou a preencher o pequeno anel de cobre no dedo, o processo transformando-o numa mente de cobre. Espaços grandes, ele sussurrou, sem adornos. Ele não precisava de fato dizer as palavras, mas tinha descoberto que falar ajudava a formar memórias distintas. Conseguia, dessa forma, encaixá-las na mente de cobre. Os inquisidores, obviamente, tinham uma predileção pelo aço. Ele continuou. Não é de se surpreender considerando que sua religião era com frequência mencionada como o Ministério do Aço. As paredes têm placas de aço imensas penduradas, sem ferrugem, ao contrário das de fora. Muitas não são completamente lisas, mas trabalhadas com alguns padrões interessantes entalhados, quase polidos, nas superfícies. Marsh franziu o senho, virando-se para ele. O que está fazendo? Caesar ergueu a mão, mostrando o anel de cobre. Preciso fazer um relato desta visita. Precisarei repetir esta experiência para outros guardadores quando tiver oportunidade. Há muito a se aprender com este lugar, eu acho. Marsh deu-lhe as costas. Você não deveria se preocupar com inquisidores. Não valem o seu registro. Não é uma questão de valor, Marsh. Caesar falou, erguendo o lampião para examinar um pilar anguloso. O conhecimento de todas as religiões é valioso. Preciso garantir que essas coisas perdurem. Caesar observou o pilar por um momento. Em seguida, fechou os olhos e formou uma imagem dentro da cabeça, que adicionou à mente de cobre. Memórias visuais, no entanto, eram menos úteis que palavras faladas. Visualizações desapareciam muito rápido, assim que tiradas da mente de cobre, sofrendo uma distorção da mente. Além disso, não podiam ser transmitidas a outros guardadores. Marsh não respondeu ao comentário de Caesar sobre religião, apenas virou-se e caminhou mais para dentro do edifício. Caesar seguiu em passo mais lento, falando consigo mesmo, registrando as palavras na mente de cobre. Era uma experiência interessante. Assim que ele falava, sentia os pensamentos sendo sugados da mente, deixando um vácuo. Tinha dificuldade em se lembrar de detalhes daquilo que acabara de dizer. No entanto, assim que tivesse preenchido a mente de cobre, poderia acessar essas lembranças mais tarde e sabê-las com imensa clareza. O aposento tem pé direito alto, ele disse. Há poucos pilares e também são revestidos de aço. São como blocos quadrados em vez de arredondados. Tenho a sensação de que este lugar foi criado por pessoas que se importavam um pouco com sutileza, ignorando pequenos detalhes em favor de linhas amplas e formas geométricas completas. Enquanto nos movemos para além da entrada principal, esse tema arquitetônico continua. Não há pinturas nas paredes, nem adornos de madeira ou pisos com lajotas. Em vez disso, há apenas corredores longos e largos com suas linhas implacáveis e superfícies refletoras. O chão é formado por quadrados de aço, cada qual com poucos metros de largura. São frios ao toque. É estranho não ver tapeçarias, janelas com vitrais e pedras esculpidas que são tão comuns na arquitetura de Luthadel. Não há pináculos ou abóbadas aqui, apenas quadrados e retângulos. Linhas, tantas linhas. Nada aqui é macio, não há carpete, tapetes ou janelas. É um lugar para pessoas que veem o mundo de forma diferente das pessoas comuns.
Marsh caminhou direto pelo corredor gigantesco, como se não prestasse atenção à decoração. Vou segui-lo e volto a fazer registros mais tarde. Ele parece estar seguindo alguma coisa. Algo que não consigo sentir. Talvez seja. A voz de Caesar desapareceu quando entrou em outro corredor e viu Marsh em pé diante da entrada de uma grande câmara. A luz do lampião tremeluziu de forma irregular, pois o braço de Caesar vacilou. Marsh havia encontrado os serviçais. Estavam mortos havia tanto tempo que Caesar não percebeu o cheiro até se aproximar. Talvez fosse aquilo que Marsh estivera seguindo. Os sentidos de um homem queimando estanho podiam ficar bem aguçados. Os inquisidores fizeram um trabalho completo. Aqueles eram os restos de sua chacina. O recinto era grande, mas tinha apenas uma saída, e os corpos formavam uma pilha alta perto do fundo, mortos pelo que aparentava ser golpes duros de espada e machados. Os serviçais espremeram-se contra a parede do fundo enquanto morriam. Caesar afastou-se. Marsh, no entanto, permaneceu na entrada. Algo cheira mal neste lugar, ele disse, por fim. Agora que você percebeu? Caesar perguntou. Marsh virou-se, encarando-o com seu olhar de inquisidor. Não devemos perder muito tempo aqui. Há escadas no fim do corredor atrás de nós. Vou subir. Lá é onde ficam as celas dos inquisidores. Se as informações que eu busco estiverem aqui, lá vou encontrá-las. Porém, não me siga. Caesar franziu a testa. Por quê? Preciso ficar sozinho aqui. Não posso explicar. Não me importa que você testemunhe as atrocidades dos inquisidores. Eu só não quero estar com você quando o fizer. Caesar baixou o lampião, afastando a luz da cena horrenda. Muito bem. Marsh virou-se, passando por Caesar e desaparecendo no corredor escuro. E Caesar ficou sozinho. Tentou não pensar muito naquilo. Voltou ao corredor principal, descrevendo o morticínio para sua mente de cobre, antes de dar uma explicação mais detalhada da arquitetura e da arte. Se, aliás, assim pudessem ser chamados os diferentes padrões nas planícies de parede. Enquanto trabalhava, sua voz ecoando baixinho contra a arquitetura rígida, seu lampião como uma gota fraca de luz refletida no aço. Seus olhos estavam voltados para o fundo do corredor. Havia um fosso de escuridão ali, uma escadaria que levava para baixo. Mesmo quando voltou à descrição de uma das chapas de parede, sabia que no fim se veria caminhando na direção daquela escuridão. Era o mesmo de sempre, a curiosidade, a necessidade de entender o desconhecido. Essa sensação o impulsionava como guardador, levou-o até a companhia de Kelsier. Era impossível exaurir sua busca por verdades, mas também era impossível ignorá-la. Assim, ele se virou e aproximou-se da escadaria, sua própria voz sussurrante como única companheira. As escadas são parecidas com aquilo que vi no corredor. São largas e extensas como os degraus que levam a um templo ou a um palácio, exceto que essas descem para dentro da escuridão. São grandes, provavelmente cortadas na pedra e revestidas com aço. São altas, feitas para passos largos e determinados. Enquanto caminho, imagino quais segredos os inquisidores consideram dignos de ocultar embaixo da terra, no porão de sua fortaleza. Este prédio inteiro é um segredo. O que fizeram aqui nestes corredores imensos e aposentos abertos vazios? A escadaria termina em outro recinto grande, quadrado. Percebi uma coisa. Não há portas nas entradas aqui. Cada recinto é aberto, visível para quem está fora. Enquanto caminho, espiando os recintos embaixo da terra, encontro câmaras cavernosas com pouca mobília. Não há bibliotecas nem salas de descanso. Várias contêm grandes blocos de metal que poderiam ser altares. Tem algo diferente aqui, nesta última sala, no fundo do corredor principal. Não tenho certeza qual é a serventia dela. Uma câmara de tortura, talvez? Há mesas de metal presas ao chão. O sangue forma flocos de pó aos meus pés. Muitos homens morreram neste aposento, acho. Não parece haver equipamentos de tortura, tirando as estacas, como aquelas nos olhos dos inquisidores. Coisas pesadas, grandes, como as estacas que poderiam ser enterradas no chão com uma marreta bem grande.
Algumas estão manchadas de sangue, mas acho que não vou mexer nelas. Aquelas outras, sim, parecem idênticas àquelas dos olhos de Marsh. Mesmo assim, algumas são de metais diferentes. Caesar deixou a estaca embaixo de uma mesa, metal retinindo contra metal. Ele estremeceu, examinando a sala novamente. Um lugar para fazer novos inquisidores, talvez? Teve uma visão repentina e horrível das criaturas, que antigamente eram contadas em algumas dúzias, aumentando suas fileiras durante os meses isolados no convento. Mas aquilo não parecia correto. Era um grupo secreto exclusivo, onde teriam encontrado tantos homens dignos de se juntarem às suas fileiras. Por que não fazer inquisidores dos servos lá em cima, em vez de simplesmente assassiná-los? Caesar sempre suspeitara que um homem precisava ser um alomântico para se transformar em inquisidor. A própria experiência de Marsh consolidava essa premissa. Marsh tinha sido um buscador, um homem que podia queimar bronze. Antes da transformação, Caesar olhou novamente para o sangue, as estacas e as mesas, e decidiu que não tinha certeza se queria saber como se fazia um novo inquisidor. Caesar estava prestes a sair do recinto, quando o lampião revelou algo ao fundo. Outra entrada. Ele avançou, tentando ignorar o sangue seco em seus pés, e entrou numa câmara que não parecia combinar com o restante da arquitetura intimidante do convento. Era cavada diretamente na pedra e se torcia para uma escadaria muito pequena. Curioso, Caesar desceu alguns degraus gastos. Pela primeira vez desde que entraram no edifício, sentiu-se apertado e precisou se curvar quando chegou ao fim da escadaria e entrou num recinto pequeno. Ficou em pé e ergueu o lampião para revelar uma parede. A sala terminava de forma abrupta e a chama refletiu na parede. Havia uma placa de aço, como aquelas lá em cima. Aquela ali tinha mais ou menos 1,5 metros de largura e quase o mesmo de altura, com inscrições. Com repentino interesse, Caesar deixou sua bolsa no chão e avançou, erguendo o lampião para ler as palavras na parede. O texto estava em terriçano. Era um dialeto antigo, na verdade, mas um que Caesar conseguia entender, mesmo sem sua mente de cobre de idiomas. A mão tremia enquanto ele lia as palavras. Escreva estas palavras em aço, pois qualquer coisa que não seja inscrita no metal não é digna de crédito. Comecei a me perguntar se eu sou o único homem são, remanescente. Os outros não conseguem ver? Eles esperam há tanto tempo a chegada do herói, aquele mencionado nas profecias terrisanas, que rapidamente pulam de conclusão em conclusão, supondo que cada história e lenda se refere a este único homem. Meus irmãos ignoram os outros fatos, não conseguem relacionar as outras coisas estranhas que estão acontecendo. São surdos às minhas objeções e cegos às minhas descobertas. Talvez eles estejam certos, talvez eu seja louco, ciumento ou simplesmente estúpido. Meu nome é Kwon, filósofo erudito, traidor. Sou aquele que descobriu o Elendil, aquele que primeiro o proclamou o herói das eras. Sou aquele que começou isto tudo. Eu sou aquele que o traiu, pois agora sei que ele nunca deveria ter recebido permissão para completar sua jornada. Caesar deu um salto, quase derrubando o lampião. Marsh estava na entrada atrás dele, imperioso, desconfortante e tão obscuro. Combinava com aquele lugar, com as linhas e a dureza. As celas superiores estão vazias, Marsh falou. Esta viagem foi uma perda de tempo. Meus irmãos levaram tudo o que era útil com eles. Não foi perda de tempo, Marsh, Caesar falou, virando-se para a placa de texto. Não a lera por inteiro, nem chegara perto disso. As inscrições estavam numa caligrafia miúda, apertada. Os entalhes cobriam a parede. O aço havia preservado as palavras, apesar da idade óbvia. O coração de Caesar batia um pouco mais rápido. Era um fragmento de texto de antes do reinado do Senhor Soberano. Um fragmento escrito por um filósofo terrisano, um homem sagrado. Apesar dos 10 séculos de busca,
guardadores nunca cumpriram o objetivo original de sua criação. Nunca haviam descoberto a religião terrisana. O Senhor Soberano havia esmagado as aulas de religião terrisana assim que assumiu o poder. Sua perseguição ao povo de Terris, seu próprio povo, fora a mais completa de seu longo reinado. E os guardadores nunca encontraram mais do que fragmentos vagos relacionados ao que seu povo acreditara no passado. Preciso copiar isso aqui, Marsh, César falou, pegando sua bolsa. Criar uma memória visual não funcionaria. Ninguém poderia olhar para uma parede com tanto texto e depois recordar as palavras. Poderia, talvez, lê-las para a mente de cobre. No entanto, quero um registro físico. Um que preserve com perfeição a estrutura de linhas e pontuação. Marsh sacudiu a cabeça. Não vamos ficar aqui. Acho que não deveria, nem deveríamos ter vindo. César hesitou, erguendo o olhar. Em seguida, puxou várias folhas grandes de papel da bolsa. Muito bem, então, ele disse. Vou fazer uma cópia por fricção. Será melhor mesmo, eu acho. Poderei ver o texto exatamente como foi escrito. Marsh assentiu. E César pegou o carvão. Está descoberto, ele pensou com entusiasmo. Será que com o diário de Reshek estamos... Será como o diário de Reshek. Estamos chegando perto. No entanto, no momento em que começou a fricção, suas mãos movendo-se com cuidado e precisão, outro pensamento lhe ocorreu. Com um texto como este em sua posse, seu sentimento de dever não mais lhe permitiria perambular por vilarejos. Terris de volta ao norte para completar. Teria de voltar ao norte para compartilhar o que encontrara, temendo morrer e deixar tal texto perdido. Precisava ir a Terris ou para Luthadel. De lá poderia mandar mensagens para o norte. Tinha uma desculpa válida para voltar ao centro da ação, para ver os outros membros da equipe de novo, porque aquilo fazia com que ele se sentisse ainda mais culpado. Quando finalmente tive a compreensão, finalmente relacionei todos os sinais da antecipação por Elendil. Fiquei muito entusiasmado. No entanto, quando anunciei minha descoberta aos outros portadores do mundo, foi recebido com escárnio. Ah, como eu queria tê-los ouvido!